De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 5h47. É com muito prazer que eu recebo a nossa colunista também aqui, que é psicóloga, suicidóloga e doutora em dependência química, doutora Audrey Azevedo. Boa tarde, doutora Audrey, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E hoje a doutora vai falar conosco a respeito de doenças e vícios ligados à mãe. Quando a gente fala a respeito de doenças e vícios ligados à mãe, todos nós partimos do pressuposto que fomos gerados na barriga de uma mulher. Sim. Então, tudo aquilo que acontece ao longo da gestação, o feto, ele sente. Sim. Né? Então, assim, se ele vive num ambiente conturbado, num ambiente tóxico, ele ouve. Tanto que nós temos, inclusive, pesquisas que apontam que quando a mulher está gestante, se o pai da criança, daquele feto, né? E também a mãe conversam com a barriguinha, colocam música em inglês, falam em inglês, a probabilidade desta criança ela ter facilidade para outras línguas são maiores. Sim. É diferente de nós adultos que temos mais dificuldades quando vamos envelhecendo para aprender uma outra língua, uma segunda ou terceira língua. Isso mesmo. Queria que a doutora falasse justamente se isso também termina acarretando nessas questões dos vícios e também desses problemas psicológicos que envolvem todos nós de alguma maneira. Sim. É óbvio, né? É bem óbvio mesmo nós falarmos assim, relacionado à mãe. Tudo bem, todo mundo tem uma mãe, independente se essa mãe é viva, se não é, se é conhecida, se não é, se foi mãe ou se foi só parideira, como eles falam, Sim. né? Mas tem que ter um pai e uma mãe, tá? Então como que se todo mundo vem da mãe, e se tem ali hoje, inclusive, a psicologia perinatal, que já explica tudo isso que o nosso Fábio, né, brilhantemente falou, que tudo ali já... Lembrando do outro programa, que a partir da 7ª semana de gestação já começa a formar o cérebro, então nós já temos captações de emoções e sensações, então do 7º mês de gravidez, então é tudo, Aldrin, então tudo é mãe? Não. Por quê? Essa mãe pode estar brilhantemente ali, amando aquela gestação, curtindo aquela gestação, porém o pai não. Então, essa mãezinha vai se sentir triste. Até aí, problemas com a mãe. Mas e se essa mãe começa a falar, por exemplo, eu não quero, porque assim, olha aí, tá vendo? Eu engravidei, eu falei para você que eu não queria. E agora sim. Ou então eu queria, mas você não me ajuda. Agora que eu engravidei, você não tá mais presente. Ou então assim, nossa, de quem é o filho? Sei lá de quem é o filho. Eu sempre quis ser mãe, mas para mim o pai não importa. Essa criança começa o quê? A perceber que uma parte dela não é bem-vinda. Sim. Então, assim, apesar dela estar Existe ainda no uma útero... parte rejeitando ela. Exatamente. Né? Ela se sente não bem... É como, por exemplo, você vem aqui e alguém te maltrata. Tipo assim, a doutora Audrey, não sei o quê. Você vai se sentir super mal. Exatamente. Você vai ter não pertencente. Exato, não pertence àquele ambiente. Exatamente. O pessoal não me tratou bem, não me recebeu bem. Né? Então, é assim que o feto ele termina reagindo, compreendendo. Sim. Isso pode acarretar ao longo de uma vida o quê? Aí vamos lá, aí nasceu, bem, enfim, isso está lá na gestação, nasceu. Aí vamos trazer mais para a nossa realidade, para ficar mais fácil. Uma cefaleia ou uma enxaqueca, estou com enxaqueca. Se nós formos lá atrás estudar, o que é a enxaqueca, gente? A enxaqueca é ali, pressão. Eu não aceito os pais do jeito que eles são. Eu não aceito os meus pais como eles são. E aí a gente começa. Ou eu não aceito a minha mãe, ou eu não aceito o meu pai. Então, o que eu tenho internamente? Eu tenho uma pressão dentro de mim. Quem eu sou? Eu sou uma parte que eu não aceito. 50% de mim eu não aceito. Ou 100%, né? Sim. Porque aí a gente já vai para o extremo, que é a especialidade. Mas vamos pensar só nos vícios. Como ele supre isso? Trazendo para o exterior. O corpo dele somatiza toda essa pressão interna e somatiza na cefaleia, na enxaqueca. Eu tenho fibromialgia. Uma mulher que tem fibromialgia, que é um tabu para muita gente. A medicina não descobre como tratar a fibromialgia. Aí se você vai, 95% dos casos das mulheres com fibromialgia, está com o quê? Lá teve uma separação dos pais, essa menina precisou tomar o lugar da mãe. Nossa, que peso, né? É um peso para ela. O corpo dela não é dela. Desde pequena ela toma uma posição que não é dela. Então aquilo pressiona.
O menino, que é mais raro a fibromialgia no homem, mas o menino, se precisa tomar o lugar do pai, também. Nesse caso do menino, se ele tomar o lugar do pai, o que, que ele pode ter? Hipertensão. A menina, se ela tomar o lugar da mãe, hipertensão. Aí vamos nos vícios, que aí nós estamos falando mais das doenças psicossomáticas. Tem outra também que é 100% ligada à mãe, bulimia e anorexia. Nossa, como? A bulimia e anorexia. O que, que é a mãe, gente? A mãe é a vida, é o ar, é trazer isso para a vida. E o que, que é a primeira coisa que a criança faz? Mamar. Ela precisa ser alimentada. Ela sai, ela respira e ela mama. Então, o que, que ela não está sendo amamentada ali? Quando ela está sendo amamentada, ela não está entendendo que aquela mãe está dando alimento. Ela entende que aquilo, que é a mãe, que até então ela entende que é ela mesma, né? Aquele alimento é o que precisa para ela sobreviver. Então, o que, que é o nosso alimento para nós? Vida. Se eu tenho uma mãe que nega, que rejeita o meu pai, por exemplo, na separação, começa a falar mal, não sei o quê, a criança tende ao quê? Ou ela vai ter bulimia ou ela vai ter anorexia. Ela pode desenvolver. Ou ela pode ter as duas. Por quê? Ela pode comer compulsivamente. Por quê? Porque ela quer ter vida, ela quer respirar a mãe, porque a mãe supre ela por tudo, a mãe faz tudo, a mãe é pai e mãe, né? Pãe que fala hoje em dia, né? Então ela quer fazer tudo. Então ela come desesperadamente para suprir essa mãe. E ela vomita porque ela quer vomitar o pai, a falta do pai, ela vai lá e vomita. Então, assim, ao mesmo tempo que ela quer viver, ela não quer ter vida por causa do pai, né? E aí a gente vai para os vícios mais pesados. Quais são os vícios mais pesados? Ir procurar essa mãe, ir procurar esse pai nas drogas. Então, assim, se eu injeto uma droga, as mais pesadas, problema com o pai. Até nós comentamos uma vez sobre isso, né? Problemas com o pai. Se eu tenho que tipo de vício? Compulsão alimentar. Se eu tenho um tipo de vício, compulsão por compras, hoje a gente vai lá e compra, com a terapia do cartão de crédito. Quantas mulheres não falam isso, né? É um vício, é um vício. O nosso cafezinho bendito de dia a dia, ele é ótimo, mas se ele vira um vício, se você não consegue ficar sem, é um vício. Problemas com a mãe. Então, assim, para ficar mais claro possível, tudo que é peitoral, aqui para cima, respiração, pulmão, vida, mãe. Toda doença, bronquite, alergia, alérgico, bronquite Problemas alérgico. sexuais é pai. Pai. Aí, assim, essa mãe pode ter sofrido com um masculino, mas a gente vai falar pai. desse assunto outro dia. Mas é pai. Vamos continuar na mãe. Vamos lá. Porque pai também tem vez aqui, mas Tem. vai chegar o dia dele. Vamos esperar o da mãe. Isso. Quando a gente fala a respeito dos vícios, doutora, e uma coisa que é muito forte, eu percebo, porque né, o meu trabalho ele faz com que eu conviva com todo mundo. E aí eu percebo que quem consome droga, os filhos também consomem. É uma questão genética ou é uma questão psicossomática? Psicossomática. Não tem. A gente não herda ali um sangue viciado, digamos assim. O que pode acontecer, sim, essa criança nascer com problemas por conta desse uso. Alterações por causa do uso do tóxico. Isso, mas não assim, ter abstinência, então a criança já nasce e já precisa também seguir o caminho. Não, isso não. Não pode estar no DNA dela. Não. Ela pode ter várias complicações, mas isso não está. O que tem é assim. Vamos supor, se acontece no DNA, que nem a gente fala nas palavras do nosso apresentador, no DNA emocional, espiritual. Aliás, então, espiritual. Você tem alguém aqui, um paizinho ou uma mãezinha, usuário, dependente. Então, esse paizinho, essa mãezinha já estava buscando algo, porque toda pessoa que busca algo na droga, nos vícios, ele está buscando algo que foi excluído. Ou dele, dessa existência, desse sistema, ou de um sistema anterior, da sua ancestralidade. Como que é essa exclusão? O simples fato do pai ter sido um usuário, o avô ter sido um usuário lá atrás, um tio, e o sistema assim, não chama o Fábio porque o Fábio é usuário, ele vai fazer barraco. Sim. Ele foi um excluído, sendo que ele tem direito a pertencer. Independente do que o Fábio é, ele tem direito a pertencer. Então, aí sim, pode vir os pais ou não usuários e essa criança também ser uma usuário, mas não porque está ali no sangue, que nem você falou, e sim porque ele está trazendo algo da ancestralidade. E como a gente pode curar essa questão, né, das doenças e os vícios ligados à mãe? Eu tenho um amigo que eu conheço, querido, enfim, mas que ele é usuário de droga pesada.
E a mãe sabe. E a mãe já não aguenta mais essa vida. Porque, por exemplo, a mãe tem fazenda, tem as coisas, enfim. Mas ele prefere viver como se fosse um andarilho. Todo sujo, uma situação degradante, inteligentíssimo, já está perdendo os dentes, Cadê o pai né? dele? O pai morreu. E aí ele Tá. culpa a mãe. E aí o que que acontece? Eu estou dando esse exemplo para você de casa compreender. Quando a gente vê essa situação toda, e você vê que são pessoas que, né, têm condições, mas não ficam ostentando nem nada, nunca foram assim, mas você vê o filho perambulando, dói o coração, porque aí parte para outras coisas, da agressão também. Porque ele, a maneira que ele tende, quando a mãe tenta interná-lo de forma compulsória, ele vai dizer que a mãe é piranha, que a mãe é HIV, porque sai Qualquer com... coisa menos É, mãe. menos mãe. Porque ele termina rebatendo aquilo que é necessário, que a mãe está tentando fazer o bem, né? Mas às vezes esse bem da mãe não é o bem que é o que deveria ser corrigido. É isso que eu quero saber, Exatamente. porque esse exemplo pode ser o exemplo de muitas Sim. outras famílias. E aí tá um exemplo bem típico, bem normal, né? Independente se tem condições financeiras ou não, porque essa não é a questão. Mas ó, já começa assim, olha, esse filho culpa essa mãe pela morte do pai. Não sabemos o que Sim. acontece, mas ele está culpando essa mãe pela morte. Então ele está o quê? Assumindo Porque esse só lugar. fazer isso, porque a mãe pegou e de verdade o pai era fazendeiro, não sei o que, não sei o que lá, e aí o pai pegou e terminou deixando as coisas para já em vida para os filhos. E aí o que aconteceu? E a mãe foi administrar os bens. Aí ele se acha que não, que ele queria que a mãe vendesse tudo, mas se a mãe vender tudo, ele vai acabar em pó, ele vai acabar em pedra. Veja o julgamento dele. Veja como ele está se colocando maior do que essa mãe. Não tem, ele é herdeiro, mas primeiro vem essa mãe. Até para prover, continuar provendo, continuar educando. Então, assim, já tem um julgamento, já tem ele saindo do papel dele, e depois disso tem assim, ele não pertence àquilo, então, assim, do jeito que ela está administrando, ele não pertence, e fica mais claro ainda no vício pesado que ele quer o quê? Ele tem duas situações aí. Ele busca esse pai nos vícios, tá? E automaticamente ele agride a mãe, talvez, como? Porque ele sente vergonha da mãe. Sim. Ele não quer envergonhar É essa tudo mãe. isso mesmo. Ele não quer Tudo isso. envergonhar essa mãe. Então, assim, quanto mais ele piorar, essa mãe vai ficar cada vez mais longe, para ele é um alívio. Olha que interessante isso, né? Se essa mãe não ficar muito vindo atrás dele, é um alívio. Então, assim, ele vai cada vez ficar pior. Como que você E ela já acolhe isso? compreendeu isso Então, mas aí é que está o erro. emocionalmente. Então, ela entendeu isso que ela agora já abriu mão. Ela abriu mão, ele já tem 32 ou 33 anos, e tá assim. Ela abriu mão, tá vivendo a vida dela, cuidando do patrimônio, enfim. E o filho tá por ali, perambulando, vivendo que nem um indigente, todo sujo de cocô e tudo mais. Precisa trazer essa mãe, assim, e sem contar que, assim, o dependente químico nesse nível, a lição não é só para ele, sabe? A lição é para quem ali, para a família, quem convive com ele. Por quê? Tem algo ali para ser visto. Então, assim, não é só ele, por isso que a gente fala até que nem ali, tem o viciado e tem o co-viciado, tem o depressivo e tem o co-depressivo, né? Tem a abstinência, quando um familiar, por exemplo, nesse caso, é internado numa clínica de reabilitação, a pessoa que cuida dele, a mãe, a esposa, pode ter certeza que ela cai em depressão, porque ela sente a abstinência de cuidar dele. Sim, já Tamanho é o vínculo que eles acabam tendo ali, né? E vincula de uma tal maneira que ele vai para a reabilitação. Só que na maioria das vezes o psicológico dela fica buscando até que ele fala, não, estou bem, eu preciso voltar. É isso mesmo. E ele volta. Você entendeu? Então, assim, essa mãe teria Mas que o quê? Ir lá e acolher esse filho do jeito que ele é. Aceita esse filho como ele é. mesmo usando droga na frente dela, Aceita esse fazendo filho. tudo. Aceita Mas esse não é filho. difícil, doutora? Muito. Muito. Porque de verdade, eu presenciei algumas cenas assim que pra mim, de verdade, eu que não tenho nada a ver com a família, de verdade, abriria a mão também. Tô sendo muito honesto. Existe a agressão física Tá também? quase chegando nisso. Então, é a maneira onde ele está falando assim, pelo amor de Deus, eu estou te envergonhando, não me faça ter mais esse fardo. É o contrário, né? É o Então, a contrário, você leitura é entendeu? contrária. Exatamente. Assim,
Aí, assim, para o suicídio, ele já está indo para o suicídio, ele está no processo de Sim, morrência, sim. que eu Aliás, chamo. até posta de vez em quando, já fez Ah umas lá, 6 tá vendo? contas no Instagram. Ele está no processo de morrência, ou seja, ele está te avisando, olha, eu não sirvo para você, me deixa. Você vai ver como você vai ficar bem quando eu partir. Para, me esquece, deixa. Assim, de uma forma não verbal, né? Ele está avisando, me deixa eu do jeito que eu tô. Você vai ver como você vai ficar bem. Então, a única maneira a gente volta em tudo que a gente vem falando, desde o suicídio, o que ele busca? Acolhimento e amor. Não tem outra maneira. Acolhimento e amor. Porque senão a gente volta lá atrás nas exclusões. Você concorda que um descendente desse rapaz, suponhamos que Sim. ele venha a ter aí, por acaso, um filho, sei lá, né? Um descendente desse rapaz vai sofrer. Porque um dia foi sofrer. E mesmo que ele não tenha filho, tá? Mesmo que ele não tenha filho. Alguém do sistema que vem depois dele, se ele sendo excluído, ele vai, lá na frente vai ter também. Alguém vai precisar olhar para isso. As irmãs abriram mão, todo mundo abriu mão. Então, se as irmãs tiverem um filho, é sangue, é sistêmico ali, você entendeu? Ele tem um descendente, sempre quando tem aqui uma pessoa excluída aqui, um inocente que vem depois é escolhido pelo sistema para equilibrar. Ah, você excluiu aqui? Então nós precisamos equilibrar. Como que você equilibra? O que passou, passou, não tem como a gente voltar lá. Então você escolhe um inocente que nem sabe o que está fazendo. Então assim, eu escolhi ser drogado. Não, eu não escolhi. Imagina. Você entendeu? Eu fui ali, aí a vida vai te conduzindo para que você chegue naquilo, ou por alguma dor do pai e da mãe, ou por alguma coisa lá de trás. Bom, eu sei que o assunto é polêmico, né? Mas a gente tem que compreender realmente essas questões que estão ligadas, né? Questões de útero, Sim. né? Que fazem parte da vida de todos nós, ou da cintura para cima, que é a mãe, ou da cintura para baixo, que é o pai. Todos nós temos algum problema a ser resolvido. É bom quando a gente tem a humildade e o discernimento de compreender isso e ir atrás de um tratamento, né? Porque tudo é tratável. Só basta a gente pegar e dar o primeiro passo. Para isso, você pode entrar em contato com a doutora Audrey Azevedo, lá no Instagram, através do doutora.audreyazevedo. doutora.audreyazevedo. Lembrando que, por conta do tempo, nós hoje não vamos fazer o sorteio da caneca, inclusive da consulta com a doutora Audrey, em conjunto com a análise sistêmica. Porque na próxima sexta a Priscila Graziuso vai estar aqui, nós três, e a gente faz o sorteio bonitinho lá na cozinha. Por favor. Perfeito, né? Obrigada mais uma vez. Eu é que quero agradecer, porque é muito importante a gente falar a respeito desses assuntos. Enquanto outros canais estão mostrando violência, a gente está tentando curar aquilo que realmente está por trás de toda essa violência, seja ela no trânsito, seja ela dentro de casa. Pense nisso. Obrigado, doutora. Bom final de semana, até semana que vem, viu? Obrigada. Bom, 6h05, eu quero agradecer demais a sua audiência, né, nesse início de noite, né, já de sexta-feira. Obrigado pelo seu carinho ao longo da semana, pela sua paciência conosco, que estamos aqui com uma tosse alérgica que está pegando o Brasil inteiro, essa que é a verdade. Mas a gente está se cuidando, e o importante é que você também se cuide da sua vida, da sua alma de dentro para fora, porque só quem pode transformar qualquer coisa é você. Para isso você tem que pegar e fazer o caminho de dentro sempre. Pense nisso. Na segunda-feira, à 13h, nós estamos ao vivo em cores para todo o Brasil e a América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Um beijo na alma, obrigado. Tchau.